Paz do Senhor, igreja. Queria assim saudar de uma forma muito carinhosa aquela igreja que se encontra lá em Tapos, aquela igreja que se reúne lá, aqueles irmãos assim que Deus tem nos dado o privilégio de andar com eles. E eu creio assim, querido, que é uma palavra de Deus para esses dias, é uma palavra de Deus para o seu coração. E eu queria estar trazendo para você uma palavra, irmãos, de um assunto que talvez assim esteja em máxima evidência nos dias que nós estamos vivendo. 1 Pedro capítulo 3, Pedro usa uma expressão e diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E eu queria falar disso nesse tempo hoje. Queria falar sobre vida comum do lar. Por que isso está em tanta evidência, meu irmão? Porque essa pandemia, querido, todo esse processo de reclusão, de estarmos recolhidos, irmãos, então de alguma maneira, querido, a família inteira ela foi colocada junto, irmãos, dentro de casa, de uma maneira muito forte. Os filhos, pais, marido e mulher precisaram, irmãos, se obrigaram a conviver um tempo muito maior, irmãos, uns com os outros. E muita gente, irmãos, está tendo dificuldade, muita coisa se evidenciou, irmãos, nessa vida comum do lar. Essa vida comum do lar, irmãos, que o apóstolo Pedro diz: maridos, vivei essa vida comum do lar. Muito se evidenciou que talvez isso não esteja bem, irmãos. Talvez você que está nos ouvindo, irmãos, chegou à conclusão que não está bem na sua casa, que a vida talvez com a sua esposa, que a vida com seus filhos, que a vida com seus familiares talvez não esteja bem, amados. E Pedro ele diz assim: olha, maridos, vivei a vida comum do lar. Deixa eu te dizer algo assim, irmãos, que vai te ajudar. A gente às vezes tem alguns sofismas que eu creio assim ser de Deus está sendo retordenado nesses dias. Por exemplo, irmãos, há uma ordem, eu diria assim, espiritual estabelecida. Por exemplo, Deus, acima de tudo, querido, tudo para Ele, por meio dEle, por Ele. Deus, o meu relacionamento com Deus, querido, está acima de tudo. Logo depois disso, irmãos, vem a minha família. Deus estabeleceu a família, irmãos, primeiro até mesmo que a igreja. Eu sei que talvez para muitos isso soe estranho. E então em terceiro, amados, vem a igreja. E muita gente, irmãos, tem feito uma ponte. O meu relacionamento com Deus, e parece assim que é uma ponte te ligando direto com a igreja. Só que não é assim, amados. Se nós olharmos para o início da palavra, Deus escolheu Abraão para uma família. Ele diz: em ti serão benditas as famílias sobre a terra. E esses dias, irmãos, de pandemia estão trazendo à tona, querido, que talvez nossas famílias não estejam tão bem, amados, como precisavam estar. E muito disso, amados, assim, parece assim que às vezes a pessoa parece assim que ela quer ter uma vida espiritual na igreja, que ela quer de alguma maneira, sabe, suprir uma carência da sua vida. Então ela queima esse princípio. Irmãos, Deus, o que você é no seu reflexo com Deus, o que você é na sua vida com Deus, irmãos, primeiramente precisa refletir na sua casa. E uma vez que a sua casa está bem, irmãos, que a sua casa está centrada no Senhor, então, amados, a sua casa na igreja fará com que a igreja seja forte. Muito, amados, eu tenho visto assim que às vezes nós estamos querendo consertar, querido, a igreja, como, amados, como se fosse possível consertar a igreja sem consertar as casas, sem consertar as famílias. Irmãos, a ordem natural, a ordem saudável é, primeiro, querido, uma casa, uma família alicerçada, uma família que vive, querido, que vive os princípios, uma família que se dirige, irmãos, pelos princípios do Senhor.
Então, primeiramente isso, amados. Então, depois, querido, depois vai refletir na igreja. E ele diz assim: discernindo. Maridos, viver a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração. Eu queria encerrar com essas duas palavras, irmãos. Discernimento, querido, é uma sabedoria que se estabelece no meu espírito. Entendimento é uma sabedoria que se estabelece na minha mente. E o texto diz que eu preciso viver essa vida com discernimento. E a segunda coisa, tendo consideração. E eu queria trazer isso para você, querido. Considerando cada pessoa da sua casa, querido. Então, amados, que Deus nos leve a colocar em ordem nesses dias. Que Deus te abençoe.